Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João, com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Nós estamos na lição Promessas Sobrenaturais de Consolação. Hoje nós vamos ver a quarta promessa sobrenatural relacionada ao ensino de Cristo, a direção sobrenatural. João capítulo 14, 25 e 26. A quarta promessa mostra para nós que Jesus promete aos discípulos uma direção sobrenatural. Ou seja, João capítulo 14, verso 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, ele está falando para nós a direção que nós vamos. A direção que nós vamos é ser guiados pelo Espírito Santo, a quem o Pai enviará em nome dele, em nome de Cristo. Esta direção vai ensinar e vai fazer lembrar todas as coisas que Deus, por meio de Cristo Jesus, disse. Nestes versos, aprendemos 3 lições importantes para a caminhada da fé. Então, nesses 2 versos, nós vamos tirar 3 lições para que possamos ser guiados pela nossa caminhada de fé. Assim como Cristo conduziu os discípulos e os apóstolos naquele tempo, Ele também nos conduz hoje pelas Escrituras Sagradas e pela fé. Ele nos guia plenamente através de 3 lições importantes neste versículo. Primeiro, Deus foi sempre o guia pessoal do seu povo. Ou seja, desde o Antigo Testamento, Deus guiava o povo de Israel pessoalmente, por meio de prodígios e milagres e por meio de juízes e profetas. E assim, Deus ia guiando pessoalmente o povo de Israel. A partir de Cristo Jesus, Ele também tem nos guiado. O povo de Israel no Velho Testamento simboliza a igreja de Deus. No Novo Testamento, a igreja é edificada em Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a coluna e o baluarte da verdade. Ele é a essência do amor de Deus. E assim a igreja é edificada em Cristo Jesus. Quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a edificação da igreja. E assim, ele nos guia pessoalmente, ele guia a igreja pessoalmente durante a história. Salmo 48, verso 14 diz que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Ele será o nosso guia até a volta de Cristo Jesus, se permanecermos vivos. Se não permanecermos vivos, Ele é o nosso guia até a morte, mas voltará para buscar a sua igreja. Isaías 58, verso 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Isaías 58, 11. Ou seja, Ele nos guiará continuamente, seja em problemas, em lutas, em tribulações, em lugares áridos como um deserto, fortificará os nossos ossos para toda a batalha, serás como um jardim, ou seja, Ele vai transformar todo lugar árido, todo momento de lutas e provações, em um jardim regado com manancial cujas águas nunca faltam. Por quê? Porque o Senhor nos guiará continuamente. E a Trindade está envolvida nessa direção pessoal, sobrenatural. Por quê? Mateus 23, 10. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Ou seja, o Espírito Santo, da mesma essência de Deus, da mesma essência de Cristo, Ele também é o nosso guia, porque é um só guia. A Trindade é um só. Em Romanos capítulo 8, 14,
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você vê, porque um só é o nosso guia, a Trindade, e todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Segundo, Deus sempre foi o guia exclusivo do seu povo. Ele é o guia exclusivo da sua igreja. Ele habita com o seu povo e o carrega em seus braços. Moisés declarou isso, que Deus, como guia exclusivo do seu povo, ele habita em nós por meio do Espírito Santo e muitas das vezes ele nos carrega em seus braços. Moisés, ele declara: assim só o Senhor o guiou, e não havia com eles Deus estranho. Ou seja, não havia com o povo de Deus, com a igreja de Deus, ídolos estranhos. Deuteronômio 32, verso 12. Somente Deus guia o seu povo através da história, eliminando qualquer possibilidade de crer em ídolos, de crer em deuses estranhos, em crer naquele que quer tomar o lugar de Deus, a exclusividade de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E terceiro, Deus sempre guiou o seu povo de forma pedagógica. Deus sempre guiou o seu povo ensinando. Ele não só guiava, mas ele ensinava, mostrava o caminho, como viver, como se relacionar, como ter uma profunda intimidade com ele. Um dos papéis do Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, um dos papéis é ensinar as coisas do céu, ensinar as coisas divinas, ensinar as coisas de Deus e lembrar tudo que Cristo ensinou por meio da palavra. João capítulo 14, verso 26. O Espírito Santo agiu, revelando e inspirando as Escrituras Sagradas. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra santo aqui significa separado. Homens separados do pecado, dos prazeres da carne, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, verso 21. Então o que nós aprendemos, irmãos? Que a quarta promessa é uma direção sobrenatural de Deus. E essa direção sobrenatural, ele vai nos guiar pessoalmente, ele vai nos guiar exclusivamente e ele vai nos guiar de forma pedagógica, ensinando pela qual o caminho em que nós devemos andar. Por isso que Cristo Jesus, ele diz lá: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. É isso que o Espírito Santo pega. Pega os ensinos de Jesus e aplica esse ensino. Aplica como? Ensinando pessoalmente, exclusivamente, pedagogicamente. Ou seja, nós vamos andar pelo caminho, Jesus Cristo. Nós vamos andar pela verdade, Jesus Cristo. Nós vamos à procura da vida eterna por meio de Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo faz na vida do homem. Ele aplica todo o ensino de Cristo Jesus. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. O Espírito Santo vem acalmar o nosso coração. O Espírito Santo vem trabalhar na nossa vida, ensinando e fazendo lembrar tudo que Jesus nos ensinou. E assim nós vamos caminhar de conformidade com a vontade de Deus, trilhando por caminhos que satisfazem o nosso coração, mas satisfazem o coração de Deus. Porque quando Deus habita em nós, nós procuramos viver nas coisas de Deus.
Nós procuramos viver nas coisas do alto. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque o Espírito Santo, ó Pai, o Senhor usa para nos guiar pessoalmente, exclusivamente, e nos ensinar tudo aquilo que nós necessitamos aprender para ter uma profunda intimidade com o Senhor, para vivermos a união sobrenatural com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para aplicar o plano da salvação na nossa vida, para termos certeza que somos salvos pela fé. O Espírito Santo entra em nosso coração e transforma, restaura, edifica o altar do Senhor em nossas vidas. Ó Deus maravilhoso, abra, Senhor Deus, o nosso entendimento para compreender as Escrituras, para entender que não existe outro caminho, não existe outra verdade, a não ser Cristo Jesus, aquele que pagou um alto preço para nos salvar. Nos direcione pelo caminho da história, seja realmente o nosso guia pessoal exclusivo e nos ensinando em todos os momentos. É a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.